Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo do dia seguinte, a ressaca boa, sempre depois de vitória, uma vitória que coloca o Vasco em vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. Vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Ela tá de volta, minha parceira 1xBet, tá de volta no canal Vascaíno do Cerrado. Vou trazer aqui dicas para você que curte trade esportivo e uma dica muito importante. Hoje tem campeonato português, Porto e Estoril, né? Estão pagando 1,20 na vitória do favorito Porto, 6,80 no empate, 14,50 na vitória do Estoril. Thiago, pô, você dava dicas aí pra galera ganhar uma grana na 1xBet? Vou voltar com as dicas. Ó, primeiro tempo, vitória do Porto, tá pagando 1,60. É uma boa dica. Por quê? Porque o Estoril, o Campeonato Português, são 18 times, o Estoril é o 15º com a quinta pior defesa. São 34 gols tomados em 22 jogos. Então, bota a vitória do Porto no primeiro tempo, ou se quiser ir numa segurança, bota que o Porto vai fazer mais de um gol no jogo, tá pagando 1,30 lá, total 1,30 se o Porto fizer mais de um gol na partida. O Porto, que é segundo colocado do Campeonato Português e tem o segundo melhor ataque, são 52 gols marcados em 23 jogos. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link tá no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir ali o cadastro, faz ali o cadastro através do código do canal Vascaíno do Cerrado. O código é do Cerrado, código promocional, e o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles vão dobrar em bônus para você usar, junto com a 1xBet, que é parceira do canal, em 2023. Eu vou começar esse vídeo trazendo algumas entrevistas pós-jogo e a gente vai trocando uma ideia. Primeiro, o Pedro Raul fala, né, 5 gols marcados em 3 jogos em São Januário. Ele vai falar ali na zona mista sobre esse momento, sobre os gols que tem feito com essa energia com a torcida e também sobre o desafio de encarar o Urubu nas semifinais. O 5º gol em 3 jogos aqui em São Januário realmente é um match perfeito. Como você se sente marcando mais uma vez dentro de casa? Me sinto muito feliz. Jogar em São Januário é diferente. A gente consegue sentir a mística que tem em São Januário. Eles nos apoiam do início ao fim, isso é muito importante. Mesmo quando a gente não consegue ter a melhor performance, a gente consegue vencer com o apoio deles. Então salientar mais uma vez o apoio da nossa torcida, que foi fundamental. Quando a gente dava uma caída, eles nos levantavam. Então isso aí é uma sinergia boa, que vai ser muito importante no restante do ano. Acompanha aqui, Vanessa. Agora, né? Essa expectativa para essa partida, vocês têm a vantagem, passaram o Flamengo na tabela. Vai ser 2 grandes jogos. A gente vai procurar primeiro descansar. Acho que o jogo é segunda-feira, né? A gente vai procurar descansar. A gente vem numa sequência forte. Vai ter mais uma sequência muito difícil. Então é procurar descansar, absorver o que a gente fez de bem, o que a gente pode melhorar. O professor vai nos passar isso durante o restante da semana. E com certeza tentar repetir a nossa grande atuação para ir lá e cumprir o nosso objetivo de se classificar para a final. Quem também falou na zona mista foi o Peck. Ele vai falar aí sobre o desafio de encarar o Flamengo. Inclusive, ele comete um erro ali, né? Porque ele fala que vão se preparar durante a semana para encarar o Urubu, mas não, vão se preparar durante o fim de semana, porque o jogo contra o Urubu já é nessa segunda-feira. Então ele fala sobre o desafio também nas semifinais e sobre a sequência de pênaltis errados do Vasco. O Vasco é o time que mais errou pênalti dos times da Série A em 2023. São 4 pênaltis, 1 convertido, aquele do Jair contra o Trem aqui em Brasília, e 3 errados, 2 do Pedro Raul e 1 ontem do Alex Teixeira. E essa pequena provocação aí pra cima do Flamengo, como é que o Vasco chega pra esse jogo? A gente chega muito bem, muito focado. Como eu falei, a gente vem evoluindo jogo após jogo. Então eu creio que a gente vai descansar agora, trabalhar firme durante a semana para poder fazer um grande jogo contra o Flamengo. Sobre a torcida, é normal, elas estão aqui para nos apoiar e criticar também. Então a gente só tem que focar dentro de campo e fazer o melhor para dar alegria para eles. É importante ter. A gente treina todos os dias essa batida de pênalti e eu acho que ali no momento todos treinam e quem se sente mais confiante a gente vai lá e bate. Infelizmente a gente não tem feito os gols, mas isso aí a gente vai continuar trabalhando para que venha ter novos pênaltis e a gente converter. O técnico Maurício Barbieri também foi questionado sobre os pênaltis errados do Vasco, né? Inclusive o jornalista que fez a pergunta fala lá, é mérito do adversário, é falta de treinamento, é o peso de ter errado outras cobranças. Então o Barbieri vai falar sobre os erros e pela busca de uma solução para que o Vasco não erre mais pênaltis. Mais uma vez o
teve um pênalti desperdiçado da equipe do Vasco, né? São 3 pênaltis, 2 que vão para o Vasco, não fizeram falta, mas um acabou fazendo contra o Volta Redonda. Eu até fiz um levantamento sobre o Pedro Raul, ele até tem bons números na carreira, são 11 pênaltis cobrados, 8 convertidos. O Alex Teixeira, eu fiz também um levantamento, também costumou bater pênaltis e fazer. Então, o motivo, o que você atribui a essa perda de pênaltis? É talvez assim uma pressão pelos pênaltis perdidos anteriores, mérito do goleiro, talvez tenha que treinar um pouco mais. Aonde você tem que atacar esse problema e o que você acha, os motivos que fizeram os jogadores perderem 3 pênaltis seguidos? Acredito que, puxando de memória, não lembro disso ter acontecido com nenhum clube. Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu vou começar pelo final. Acho que já teve, sim, outros momentos em outros clubes que aconteceu. Eu me lembro de momentos em que o mesmo jogador acabou perdendo algumas cobranças seguidas, 3 ou enfim, mas também acho que não vem ao caso. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo, e como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tem uma explicação fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles principalmente, mas é o que você frisou. Eles têm um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro, talvez um pouco de ansiedade, especialmente o Pedro no segundo por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros 2. Talvez cansaço do último jogo, difícil explicar, não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso, ainda bem que não fizeram falta nas últimas 2 partidas. Vou trazer um outro trecho da entrevista coletiva do Maurício Barbieri e eu acho bacana pontuar algumas coisas. É legal, porque assim, ninguém aqui é profissional do ramo, ninguém aqui é técnico formado, né? Aqui somos torcedores trocando ideia sobre o Vasco, que a gente tem uma vivência, tem uma experiência de futebol, mas ninguém aqui é profissional. É importante a gente pontuar isso, porque ontem eu fui fazer um vídeo pós-jogo onde eu falei vitória importante, mas futebol medonho. Sempre vai ter um emocionado, sempre vai ter um Nutella que ficou puto. Pô, reclama demais, ganhou. Cara, a gente tem que avaliar o desempenho independente do resultado. E é legal essa maturidade, porque quando o Vasco perde para o Fluminense, todos nós tivemos a consciência e fizemos esse elogio de que o Vasco jogou muito, mas muito melhor que o Fluminense e merecia uma melhor sorte. Inclusive no vídeo de pós-jogo eu falei, o Vasco só não ganhou do Fluminense porque não teve um jogador diferente como eles têm lá, o Germancano, capaz de decidir o jogo em uma bola, e o Vasco teve várias oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. Então a gente conseguiu ali ter maturidade para analisar e que o Vasco, mesmo perdendo para o Fluminense, fez uma boa partida. E a mesma coisa serve para o jogo de ontem, né? O Vasco, mesmo vencendo o Bangu, não fez uma boa partida. E é normal, ninguém tá aqui, pô, os caras estão em desespero quando você faz uma crítica, que eu vou te falar. E aí o Barbieri fala na partida que isso é normal, essa oscilação por causa do desgaste. E eu falei isso no vídeo de ontem, né? O tempo curto de um jogo para o outro, a situação de ter que mudar no time, mudar o time, que ele teve que tirar o Léo Pelé e o Piton por causa dos cartões, e eles podiam ficar de fora da semifinal. Então eu vou deixar aqui o Barbieri explicando o porquê o time jogou com um rendimento abaixo do esperado no jogo de ontem. Vitória, mais uma. Só que hoje eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco diferente, né? Já também projetando o próximo jogo contra a equipe do Flamengo, mas hoje eu consegui observar uma equipe muito abaixo do normal em comparação aos últimos jogos, pelo menos os últimos 5 jogos. Acho que foi uma atuação assim relativamente, né, muito abaixo do normal. Então eu queria que você fizesse uma avaliação, justamente o que tirar de positivo e de negativo da partida de hoje, já projetando a partida contra o Flamengo. Muito obrigado e parabéns pela vitória. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidade que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas.
O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de 2 resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos. A gente mais uma vez acabou entrando com uma equipe diferente. A gente falou isso outras vezes, né? Hoje a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro, e também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na iminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar, de crescer com os desafios, né? Com as oportunidades. Então a gente segue nessa batida. Pra finalizar o vídeo, eu vou trazer resenha, né, cara? Porque eu acho que o futebol, o que vale é essa resenha, essa brincadeira, provocação, rivalidade, sem esse negócio de torcida se pegando de porrada, igual a gente viu fora dos estádios, né? Que essas cenas não se repitam, porque ela afasta o torcedor de bem, o pai de família, ela afasta as famílias do estádio, né? Eu sei que muito flamenguista tá torcendo para o Vasco vencer esse jogo, ou para o Flamengo vencer esse jogo, para vir aqui me zoar, porque tem aí uns 4 meses que eu tô zoando muito eles, desde lá quando perdeu para 3 meses, desde quando perdeu para o Palmeiras, depois a eliminação no Mundial, depois a derrota para o Del Valle, a derrota para o Vasco, o cheirinho na Taça Guanabara para o Fluminense. Então eles estão putos comigo, porque eu venho aqui, faço música, jogo pipoca pro alto, e claro que eles estão aí com uma sede do Flamengo, dar uma resposta, vencer o Vasco, para vir aqui me zoar. Vou trazer para vocês um dos influenciadores do Flamengo, né, com todo respeito aí ao cara, falando sobre esse momento, né, que ele fala, poxa, o Flamengo podia ter pego Volta Redonda com vantagem de empate, agora olha a pica, vai pegar o Vasco jogando o futebol que tá jogando, e o Vasco com a vantagem do empate, e aí tá desesperado com a possibilidade de passar mais raiva, mais vergonha com o time lá do Vitor Pereira, acho que é Vitor Pereira, né, o técnico do Flamengo, o técnico que devia ficar pro resto da temporada inteira. Vou deixar aí para finalizar, agradecer a audiência, a paciência, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. É brincadeira só. Olha o tamanho da cagada que foi o Flamengo perder o Fla-Flu pro Fluminense, mano. Se o Flamengo tivesse ganho, a gente ia terminar em primeiro. Ia pegar o Volta Redonda, que tá em quarto, com vantagem do empate. Agora que a gente perdeu e o Vasco ganhou de 2-0 do Bangu, exatamente o placar que ele precisava para passar o Flamengo enfrenta o Vasco e o Vasco tem a vantagem do empate. Não é possível. O nosso Mengão, que não ganha nem para o ímpar, podia pelo menos buscar um empate contra o Vasco. Podia pelo menos empatar o jogo. Agora é obrigatório ganhar. E esse time tem alergia à vitória, meu Deus. Eu não vou aguentar se o Vasco eliminar a gente nesse Carioca não, pessoal. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, Flamengo. Não faz isso comigo, Flamengo. Dito isso,